Bem, pessoal, Bate Pronto retorna hoje com a presença do Alberto Fraga, presidente do partido DEM, os Democratas do DF. Fraga, como todos conhecem, hoje é uma das vozes fortes no DF, as vozes fortes da oposição no DF. Fraga, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E queria primeiro que você falasse um pouquinho de como é que foi a semana passada. As oposições parecem que se unificaram para falar da saúde no DF. Queria saber se essa união de discurso ela vai prevalecer ou só foi uma coisa pontual? Precisa prevalecer. Para o bem da cidade, para o bem de Brasília, as oposições precisam se unir. Eu acho que as vaidades pessoais de cada um têm que ser deixadas de lado e pensarmos um pouco na cidade. Esse caso da saúde mesmo é um caso tão gritante que está penalizando tanto a sociedade de Brasília que nós não vimos outra maneira a não ser esta união. Esta união, ela é natural, ela tem que vir naturalmente, até mesmo para a gente disputar uma eleição. Eu defendo esta união, mas não em torno de um nome. Nós temos que ter um time, uma frente. Para depois. Prematuro ainda, é muito falar prematuro, em nome, né? Exatamente. Para que depois dessa frente, desse grupo, você retire o melhor nome para disputar uma majoritária. Tá, e a situação do DEM, do teu partido, o Democrata no DF, que é um partido que mais sofreu todo o processo, tanto depois da saída do Arruda, do Paulo Otávio, o partido deu uma enfraquecida, mas agora mostrou que está voltando à tona aí com a eleição do ACM Neto em Salvador. Como é que está a estrutura, olha, o processo de reestruturação do DEM aqui no DF? Primeiro, o Democrata sobreviveu a todas essas crises que passou. Como se não bastasse as crises, nós tivemos que enfrentar a fúria desse hoje pernicioso político brasileiro, que é o Lula, que ganhou inclusive algemas de ouro aí recentemente aí. Foi eleito o político mais corrupto do Brasil. Isso é muito feio, né? Isso é muito feio, isso é muito grave. E foi exatamente o Lula, porque o Democratas estava sempre no seu encalço, denunciando as falcatruas e a roubalheira, que ele, vamos dizer assim, jogou toda a sua ira, a sua fúria para querer acabar com o Democratas. Sobrevivemos, é verdade. Passamos por um período muito ruim. Como se não bastasse os escândalos, ainda veio a questão da criação de um partido político, o PSD, que surgiu não da costela, mas de quase todo o corpo do Democratas. Então, perdemos muitos deputados e nós vamos, se Deus quiser, recuperar nas próximas eleições de 2014. Os resultados para vamos dizer, municípios não foi tão ruim assim. Nós elegemos 340 e poucas, não, 275, não, 370 e poucas prefeituras. E um detalhe que o seu telespectador precisa perceber: nós elegemos a terceira capital do país, que é Salvador. Então, o Neto ganhou e só Deus sabe como, porque a máquina... Enfrentava um PT importante, né? Que é a liderança do governador Jacques Wagner, e conseguimos. Aracaju também é uma cidadezinha onde o prefeito foi eleito no primeiro turno também, e outros municípios. Nós fizemos aí 3.275 vereadores, é um número expressivo, e você veja que em Brasília, diante de tudo que aconteceu, nós elegemos 2, com o primeiro suplente também bem votado, mas essas pessoas preferiram sair para buscar abrigo melhor, sei lá. Então, você não tem como segurar ninguém dentro de um partido. É um contrassenso enorme a relação da Câmara Distrital do DF e a vontade do povo, né? Porque numa Câmara se tem praticamente 90% da bancada aliada ao governo do DF, ao Novo Caminho, e a população rejeita o governo nessa mesma proporção. Exatamente. Deixa de ser o representante do povo, né? Pois é, a gente Os deputados representam o povo e, no entanto, esses representantes do povo estão dando apoio para alguém que é rejeitado pelo povo. Porque o governo Aguinello
com 9% de aprovação, é uma marca difícil de ser vencida. Ou seja, é uma rejeição muito grande, como nunca foi visto na história desse país. Nós fizemos uma matéria a semana passada que falava dessa idolatria que o povo brasiliense, não posso dizer que seja uma idolatria, mas um bem-querer e a saudade do governo Arruda. Qual a sua análise sobre esse aspecto? Eu analiso que o povo... Você foi um participante ativo. Eu analiso que o povo não deixa de ter razão. É verdade que o problema que envolveu o Arruda foi uma questão de ordem pessoal, vamos dizer assim. A imprensa, evidentemente, que não teve aquele princípio da clareza quando mostrava uma imagem dele pegando dinheiro quando ele era deputado federal, e muita gente boa achava que aquele momento que ele está recebendo aquilo, ele era governador. Então a população se confundiu muito também com relação a isso, em virtude da massificação. Agora, os atos e as obras feitas pelo governo dos democratas, até agora não apareceu igual. E o governo do PT, que poderia pelo menos dar continuidade a estas obras, não teve capacidade sequer de dar continuidade às obras que nós deixamos praticamente prontas, né? Eu quero que o governador Agnello explique um dia para a população por que ele não fez o VLT, que ia tirar os ônibus do centro da cidade. Agora vamos mudar o nome, não é VLT, é agora vai ser veículo sobre trilhos agora? Não, VLT é veículo leve sobre trilhos. O que eles mudaram o nome foi do VLP, que é veículo sobre pneu. Eles mudaram o nome para Expresso Brasília, como se isso fosse tirar o feito de quem idealizou. Só para que você, telespectador, possa entender, eu deixei, como secretário de transporte, a ordem de serviço assinada para iniciar os trabalhos lá do VLP, que é muito importante para o Gama e para Santa Maria, mas que o governo está lá patinando, não consegue dar sequência a esses atos importantes. Então, resumindo, João, o governo Arruda foi um governo muito bom para a população do Distrito Federal. É por isso que ele é lembrado até hoje. Verdade. Agora, Fraga, me responde uma coisa. Passaram-se praticamente 2 anos do governo Aguinaldo, aliás, mais de 2 anos, né? A oposição ficou um tanto sufocada. Não demorou tanto esses 2 anos para poder voltar à tona ou unificar o discurso? O que é que vocês estão fazendo? Como é que você faz a oposição se você não tem espaço, principalmente na mídia? Não tem como. Se você não tem tribuna, né, eu não tenho mandato. Não é verdade. Né? Então, aqueles parlamentares que se elegeram pela coligação da oposição é que tem que fazer um exame de consciência e dizer, vem cá, por que é que eu não sou? Eu me elegi pela oposição, eu me elegi contra esse governo, aí agora está lá na base do governo. São esses parlamentares que têm que explicar para os seus eleitores. Agora, e os eleitores não devem estar entendendo. Agora, pelo jeito, parece que eles estão querendo retornar. A debandada já começou, essa eleição que houve na mesa foi uma eleição conturbada, demonstrou que a base não é tão sólida assim do ponto de vista de interesse. É verdade. Enfim. Isso mostra que o PT, na verdade, ele só cuida deles mesmos. Não adianta você chegar lá de outro partido dizendo que é amiguinho deles. Nós somos parentes, mas eles não reconhecem você como primo. Né? Você só vai ser chamado de primo no momento que o PT precisa de você. É assim. A gente conhece esse povo, não é de agora, não. Eu vou encerrar esse programa de hoje, fechando, e vão abrir um segundo bloco, porque o assunto com o Fraga aqui é extenso. Mas vou deixar uma pergunta no ar para você responder logo na abertura do próximo programa. Você falou de primo. Será que o PT considera Agnello um primo próximo ou um primo distante? Fica para lá, para a próxima.